Agora vamos chamar nossa irmã Simone para fazer a nossa orientação e preparação para a prece. Muita paz a todos os irmãos, que Jesus seja conosco. E para o nosso preparo, vamos ler o livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, pelo Espírito de Joana de Ângeles, a lição 85. Ser ordeiro nas tuas atividades. Não te apoquentes ante o muito a fazer, nem te descuides em relação às suas tarefas. À medida que o tempo te permita, vai realizando cada uma delas até que as concluas todas. O homem disciplinado é o tesouro. Quem sabe desincumbir-se dos serviços monótonos e constantes pode empreender grandes realizações com a certeza do êxito. Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos e agradecer ao Mestre Jesus por estarmos aqui, que possamos estar atentos a essa reunião, que possamos prestar atenção na palavra do nosso irmão, na palavra que o nosso irmão trará para nós. Obrigada, que assim seja. Agora, teremos um momento de arte espírita com um monólogo intitulado A Fé que Transporta Montanhas. Que dia lindo! Um lindo dia para acampar, se conectar com a natureza e falar de Jesus, por que não? Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E as ovelhas perdidas precisam ser buscadas e trazidas de volta à segurança. Por isso, Jesus peregrinou pela Galileia, pela Judéia, Pereia, e adentrou as terras dos cananeus. Os apóstolos que seguiam com ele estranharam que fosse a cidade como Tiro e Sidom, conhecidas por seus cultos a diversos deuses. Havia templos suntuosos, a todo momento circulavam pessoas pelas ruas, com flores ou conduzindo animais, para oferecerem eles em sacrifício. Então, a comitiva foi surpreendida por uma mulher, que aos gritos suplicava a intervenção de Jesus para sua filha muito doente. Ela o chamava, filho de Davi, que demonstra que ela sabia que ele era o Messias. Pastor de todas as ovelhas, salve minha filha, sei que podes. Enquanto eles continuavam o seu caminho, ela os seguiu, suplicando sem parar. Mesmo contra a vontade de seus discípulos, por ver ser esta mulher de onde ela era, Jesus para e com ternura conversa com a mulher. E ela afirma, corajosa, que qualquer um é digno de socorro, por mínimo que seja, não importando de onde ele vem, de onde ele vive, ou a sua raça. Vendo a ternura e a certeza no olhar da mulher, Jesus disse: mulher, grande é a sua fé, seja feito como tu desejas. E ela, ao ouvir essas palavras, correu para casa e verificou que sua filha estava curada.
podemos entender nessa passagem evangélica é que ela estava endereçada mais aos discípulos do que a mulher cananeia. Também somos filhos do mesmo Pai e merecedores do seu amor e dos seus cuidados. A lição da fé que nos exemplificou esta passagem mostrou essa perspectiva consciente, plena, fé que nos mantém em pé, mesmo quando as enxurradas da vida querem nos derrubar. Portanto, por mais dolorida que seja a situação que estejamos vivendo agora, por mais intensas que pareçam as dores, quando nos sentimos tão abandonados, lembremos, Deus está conosco e cabe a nós ativarmos o poder da nossa fé. Saúde, meus irmãos. Agora, iremos chamar o expositor da noite, o Jorge Luiz Ribeiro, do Centro Espírita Discípulos de Jesus em Campo Grande. E estamos continuando o primeiro mês do projeto educativo doutrinário, a fé ativa construindo uma nova era. E o tema de hoje será Poder da Fé. Nossa, eu percebi que eu tinha que dar o melhor de mim nessa noite, mas depois do que eu assisti eu vou ter que dar muito mais, né? Bem, meus amigos e meus irmãos, minhas irmãs e minhas amigas, primeiramente, muito boa noite. Isso, não precisa repetir. Como diz os mineiros por aí, vocês estão bom? Hã? Não está calor não, né? Tranquilo? Que bom, uma alegria estar aqui, é a minha primeira vez nesta casa. Fiquei encantado com tudo que eu vi até agora, com cada um de vocês, com a energia do lugar, com a vibração, que é muito importante, a gente chegar no lugar e se sentir extremamente acolhido, e isso a gente deve a cada um de vocês. Meu nome é Jorge Luiz, como já foi dito, sou lá do Centro Espírita Discípulos de Jesus, e vamos falar sobre o poder da fé. Bem, ver se está funcionando. Ok. Primeiramente eu digo meu namastê a cada um de vocês. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em vós, que é o mesmo. Eu costumo fazer essa referência para quebrar um pouco esse clima e principalmente para trazer cada um de vocês para dentro desta sala. Porque muitas das vezes estamos aqui sentados, mas na tribulação dos nossos pensamentos, estamos preocupados com o que deixamos em casa, com os nossos afazeres, com o que vai acontecer depois. Aí eu digo para você, se você está aqui, mas o teu pensamento não está aqui, se só está aqui o seu corpo físico, não tem ganho. Só tem ganho quando nós estamos presentes. Por isso fala o nome, presente. É preciso que esteja o seu corpo, o seu espírito aqui dentro também, né? Mas o seu coração, a sua mente, para que a gente tenha ganho, para que a gente saia daqui com um pouquinho mais de bagagem que nós entramos, para que nós possamos levar para a nossa casa tudo aquilo que nós viemos buscar. Então, que os nossos problemas possam ficar do lado de fora. Quando a gente sair, a gente pega de novo, né? Porque faz parte do nosso processo, né? Então, que eles possam ficar do lado de fora e vamos nessa, que tem muito trabalho para a gente fazer. Cada encontro que a gente faz, a gente utiliza da palavra missão, objetivo. Por que estamos aqui? Por que vamos falar desse tema? Então, o nosso tema hoje tem como objetivo despertar consciências quanto à questão particular e intransferível da fé. E quando eu digo despertar consciência, eu estou dizendo despertar consciência de quem? A nossa consciência, inclusive a do palestrante também, está incluído. Ele não é excluso, não.
Não como teologia dogmática ou crença limitante, mas sim como ferramenta. E ela é uma ferramenta. Ferramenta de realizações da criatura humana. Para quê? Para vencer as ciladas do caminho, que não está fácil. Está fácil viver hoje no mundo de provas e expiações? Sentir quem está com a vida fácil, muito beleza, tudo em cima, sem problema nenhum. Levanta a mão, por favor. Não se preocupem, até hoje eu sempre faço essa pergunta e ninguém levantou. Então não é exclusividade nossa, ok? Bem, como introdução ao nosso encontro, eu peguei um trechinho do filme, que chama-se Encontrar a Fé em Cristo. Esse filme está disponível lá no YouTube. Ele fala é o nosso querido apóstolo, que é conhecido como aquele cara que era incrédulo. Como é o nome dele mesmo? Que não acreditava em nada, só acreditava vendo. Tomé, exatamente. É ele contando as passagens do Evangelho de acordo com a visão que ele tem. Então a gente vai ver um trecho, que esse trecho está exatamente no Evangelho de Marcos. Eu gosto muito. Quando se fala em fé, nada mais do que ver Jesus em ação, né? Nos oferecendo um pouco dessa partilha. E Jesus tinha isso, ele não era só apenas aquela referência que todo mundo conhece, ele tinha como características nos incentivar. Incentivar a quê? A vencer os nossos medos, a vencer os nossos desafios. É aquela passagem que Jesus está no barco, está inclusive cochilando sobre as almofadas. E Tomé vai falar com ele. Esse é Tomé. Não se te dá que pereçamos, ou seja, você não está vendo que a gente vai morrer, rapaz? Cheio de medo. A incredulidade é medo. É um caso a se refletir. Aquieta-te. Esse é Tomé. Ficou na frente? Nós viemos que até bem mar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Bem, começamos o nosso encontro perguntando, e essa parte é a parte que eu gosto muito, que é a parte dos encarnados, que são... Ah, bom, dá bem, né, que a gente sabe, né? E a parte que vocês participam, e eu pergunto assim, o que é fé para você? Quem me ajuda? O que é fé? Vamos lá. Meus estudos são assim, só fala alto por causa do ventilador. Confiança, muito bem. O que mais? Certeza, o que mais? Empolgou, vamos lá. Crer, que é o acreditar, né? O que mais? Fidelidade, muito bem. O que mais? Ou seja, já era, né? Não tem mais jeito, né? Agora você se pega naquele processo. Alguém mais quer colaborar? Meus estudos são assim. E eu não desisto até a pessoa falar. Já fiquei de castigo, eu já passei do tempo 1h30. Ah? O grão de mostarda. A gente vai ver ele aqui, o grão de mostarda. Então vamos lá.
Seria isso uma representatividade da fé? Será que aquele garotinho acredita realmente que ele consegue? Pois é. Agora a fé, ela precisa ser primeiramente corajosa. Tem que ter coragem. A gente vai ver um caso aqui, né, além do que foi falado no começo, e tem que ser realizante, porque não adianta você ter uma fé que não realiza nada. A fé precisa realizar alguma coisa na sua própria vida e na vida dos seus irmãos, certo? E a religião, onde se encaixa nesse contexto? Necessariamente uma coisa está ligada a outra, sim ou não? Depende? Não? Deveria, né? Eu posso não ser religioso e ter fé? Ou posso ter fé e não ser religioso? Então essa pergunta. A coragem, a fé, a religião e a oração, ou prece, ou meditação, ou entrar no seu momento de silêncio, é tudo a mesma coisa. Tem alguma relação com tudo isso que a gente está falando? E espiritualidade, agora eu peguei firme, mas fui lá no fundo da questão. Espiritualidade tem a ver? O que seria espiritualidade? Bem, vamos ter que dar uma decifrada nisso aí para poder a gente avançar. O nosso desafio hoje é lançar um olhar novo, um olhar fora da caixa, fora de tudo aquilo que nos colocaram durante tantos anos, né, de crenças, de dogmas, de crenças limitantes, para essas ferramentas poderosas e importantes, porém esquecidas e até em desuso pelo atual homem moderno, porque o atual homem moderno, ele olha aqui, a fé dele está aqui. Não está aqui, eu não acredito, não é? O homem moderno, ele quer tudo muito rápido, muito para ontem, não é assim que funciona? Então vamos falar rapidamente de religião, bem rápido. Religião, do latim religare, ou seja, fazer aquilo que a gente perdeu, que religar é aquilo que se desligou, né? Se desligou, tem que se religar, né? Então é por aí. É um fato humano complexo que visa a busca de um sentimento último, impulsionando o homem a viver algo transcendente. É conjunto de crenças, de práticas sociais relacionadas com a noção do sagrado, do divino ou do sobrenatural. Depende da forma com que você vê. É o teu sagrado, ele é o link. A religião é aquilo que faz a conexão, a sua conexão com aquilo que para você, né, é sagrado, é divino, é espiritual. Pode ser que o que para mim seja sagrado não seja para o Alexandre. E tudo bem, né? Vamos respeitando cada um com a sua crença. Mas a religião, ela tem esse propósito. É o acesso, é a conexão da criação, que somos nós, a nossa fonte criadora, que é isso aí, é o God. Existem cerca de 10.000 religiões diferentes. Opa! Pois é. Catalogadas no mundo, embora quase todas tenham grupos relativamente muito pequenos, porque quando se fala em religião, você vai na coisa muito regional. Aquele grupo daquela tribo cultua lá o Deus não sei o quê. É uma religião, é a religião dele. Isso está catalogado, por isso que o número é muito alto. Porém, as 3 principais, né, as 4 principais são o judaísmo, o cristianismo, que derivou do judaísmo, o islamismo, que é a religião, só para questão de informação, nos últimos tempos, é a que mais cresce, é a religião que mais se tem adeptos, de 10 anos, de 5 anos para cá, segundo esse estudo, e o hinduísmo, que é a mais antiga de todas. E o budismo, ok? Podemos avançar? Tudo bem até aí? Se ficar difícil, é só perguntar no final, tá? Bem, e a oração, a meditação, prece, reza, preceito, obrigação ou introspecção? Isso vai depender da maneira com que você veja. E volto a dizer, não importa. Não importa. A minha forma de entrar em contato é essa. Não tem problema. É a sua forma. Funciona para você? Ok. Está valendo. Certo? É o exercício prático.
daquilo que é o seu sagrado, o seu divino ou o seu sobrenatural, através da sua própria fé. Ok? Ficou claro? Dúvida? Não, né? E espiritualidade? Opa, eu fui, mas ele não. Vamos lá. Espiritualidade é o somatório de tudo isso. É o conjunto de todo esse conjunto que acaba tornando a essência do ser humano. Quando o cara se espiritualiza, né, disse, né, fulano é tão espiritualizado, né, porque a pessoa transcendeu, ou seja, saiu daquela condição que é a nossa condição normal, muito material, né, muito aqui e agora, e ele consegue ver beleza em tudo. Né? Quando a gente chegar nesse nível, a gente pode dizer, a gente está bem espiritualizado. Então, disse espiritualizado, aquele que conhece, aquele que se conhece. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Na minha humilde opinião, é a questão principal daquela literatura, que é o conhece-te a. Então, ele se conhece, ele conhece e que pensa por conta própria, ou seja, ele pensa fora da caixa, respeitando a opinião do outro, que é muito importante, certo? Conhece a sua condição de filtro e não mais de esponja, ou seja, tudo é o que Paulo dizia, né? A tudo me convém, né? Tudo eu tenho acesso, mas nem tudo eu retenho só aquilo que para mim é meu. Então, se diz espiritualizado aquela pessoa que está nesse nível. Ele entende, ele ouve tudo, ele aceita tudo, ele escuta tudo, mas ele vai reter aquilo que, na opinião dele, é valor, é bom. O que não é bom, ok, passou, né? Foi só informação. Que informação é aquela coisa que entra pelo ouvido e... televisão está cheia disso. Você liga lá, só desgraça. Tem canal que fica assim, bota na tela, a desgraça. Bota na tela de novo. E tem gente que liga a sua televisão e fica assistindo isso o dia inteiro. Aí no final do dia reclama que está com dor de cabeça, que não acontece coisa boa na vida dele. Olha o que ele está trazendo para o seu processo mental. Mas isso é uma outra história. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, chegamos agora no ponto da fé. Entende-se como fé a confiança que se tem, como foi falado aqui, no cumprimento de uma coisa, ou seja, tenho certeza que aquilo vai acontecer, de atingir o objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver, pelo pensamento, os fins que se tem em vista e os meios para atingi-los, de modo que quem a possui caminha, ou seja, anda, não fica estagnado, não fica parado, por assim dizer, com muito mais segurança. Aquela pessoa, por exemplo, vou trazer um exemplo prático, aquela pessoa que você conhece, que tem muita confiança em si mesmo, como é que ele é? Como é que ele caminha? Ele caminha assim? Quem tem confiança em si, como é que caminha? Ele não caminha assim, ó. Chega até a parecer que é um pouco arrogante, né? Mas não é. Ele apenas tem confiança em si mesmo. E quando você adquire essa confiança, essa fé, é disso que Kardec está falando. Ou seja, é a confiança, como foi dito aqui, acho que pelo meu amigo aqui, é a confiança operando, ou seja, rodando, correndo. Aí vamos lá ao texto do Evangelho que a gente precisa ler para poder discutir um pouquinho, certo? Então ele diz assim, quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e lançando-se de joelhos a seus pés, disse, Senhor, tende piedade do meu filho que é lunático e sofre muito, pois cai muitas das vezes no fogo, muitas das vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, olha a fofoca aí, apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. E Jesus respondeu dizendo, será que Jesus ficou feliz com essa colocação? Claro que não, porque ele já tinha treinado os discípulos. Isso aconteceu depois daquela passagem que ele manda os seus discípulos, cada um uma cidade, dá aquelas orientações, né? E mesmo assim, alguns deles ainda têm alguma dúvida, né? Então, aí Jesus diz assim, ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Isso prova o quanto que ele ficou muito feliz, né? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus, isso foi depois que passa aquele momento,
Aí os discípulos ficam com aquilo na cabeça, né? E vai conversar com o mestre. Por quê? Por que nós, outros, não podemos expulsar aquele mesmo demônio? Por que a gente não conseguiu? Está todo mundo com dúvida. E aí Jesus traz essa máxima: por causa da vossa incredulidade. Que incredulidade é exatamente o oposto do que a gente chama de fé. A fé não é o acreditar, como vocês disseram, não é a crença em algo que a gente não vê, não sente, né? Não se pega, não se apalpa, mas sabe que está lá. É igual a energia elétrica, você está lá tomada lá, ela está ali, né? Se você acha que não está, é só enfiar o dedo que você vai ver que ela está. É igual o ar que você respira, você não está vendo, mas você está, às vezes você está respirando de forma muito inconsciente, que nem sabe. Você sabe que você acabou de puxar o ar? Não. Isso já acontece, é o teu cérebro no comando dessa operação, sem que você tenha ciência, né? Então, aí ele diz: pois em verdade vos digo, se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, como disse ali a minha irmã, direis a essa montanha: transporte-te daí para ali, e se transportaria, e nada vos seria impossível. Aí eu digo, depois dessa colocação de Jesus, os discípulos ficaram como? Ficaram com mais dúvida, né? Deve ter ficado lá depois que Jesus saiu, um com o outro. Mas rapaz, como é que a gente vai falar para aquele morro sair daqui e ir para ali? Porque o ser humano é assim. Quando ele ouve alguma coisa, a nossa mente vai aonde? Ela vai buscar no que ela conhece, no que ela tem de exemplo, no que ela tem de verdade, não é? E aí Jesus falou isso, mas no sentido literal, né? No sentido, não foi no sentido exato, no sentido figurado, quer dizer. Não foi no sentido literal da palavra. Porque se você puder dizer uma montanha, sai daí, né? Sai pedra, senão eu te emborracho. E isso acontecer, você não estaria transgredindo uma lei natural? Uma lei da natureza? Então, não é possível. E aí é onde entra o Espiritismo, que vem, depois de muito tempo, para nos esclarecer exatamente o que Jesus estava querendo dizer com aquela colocação. Bem, se tiver de fé do tamanho de um grão de mostarda, e eu trouxe essa foto para a gente ter uma noção do tamanho do grão de mostarda. Ele não estava falando de grande coisa não, tá? Pelo tamanho do grão de mostarda? Não estava. Jesus estava falando de algo muito pequenino, mas que, no sentido exato da palavra, um grão tão pequenino, o pé de mostarda é uma árvore enorme. Olha como uma semente tão pequenina, desde que ela tenha o solo fértil, a irrigação, a luz, todo aquele processo, porque na natureza não dá saltos, né? Natura não faz esse salto. Ela vai se tornar uma árvore imensa, e era disso que Jesus estava falando. Então ele esclarece a fé corajosa como uma ferramenta de possibilidades. E hoje você tem a física quântica, a mecânica quântica, assim, abrindo esse leque aí e fazendo a gente entender com muita clareza o que Jesus queria dizer com essas colocações. A ser desenvolvida, porque ela está lá, é igual aquela sementinha, a semente do amor, né? Ela é nata dentro de você. Agora, ela precisa crescer, precisa frutificar. Então, de quais montanhas Jesus estaria se referindo? Seria aquela montanha ali, né? Ali é a foto daquele pico que tem lá em Teresópolis, o dedo de Deus. Eu peguei esse para ficar bem, ó. Então, o poder da fé realmente transporta as montanhas. Para o Espírito, nada é inacessível. E nada é inacessível mesmo. Pois, quando percebe a razão de tudo e interpreta com exatidão a sabedoria divina, a vida para ele não tem fronteiras. Olha o que Jesus estava exatamente nos mostrando. Porém, naquela época, né, ainda não tínhamos capacidade de ter esse entendimento. Por isso ele falou que trarei outro Consolador que falará em meu nome, e Pai, e 2000 anos e algumas coisas depois, chegou aí a nossa doutrina espírita para esclarecer. Então, de quais montanhas Jesus se referia? Agora com vocês encarnados novamente. O pessoal do fundo lá que não falou nada. De que montanha ele estava falando? As nossas dificuldades? Sim. Vamos dar uns exemplos? Quais são as montanhas que a gente tem para avançar? Orgulho. Essa é o topo, né?
Porque agarrado a essa, a todas as outras. Não tem uma que não esteja agarrada a essa. Então esse é o principal e é o mais difícil. Orgulho, o que mais? Egoísmo. Nossa, falou lá bem. Isso mesmo, egoísmo. Vaidade. Gente. Vaidade é um problema. O que mais? Inveja. Vamos ver? Tem uma música até que fala que é As Montanhas do Eu. Tem que tocar depois essa pilhazinha. Então vamos lá. Allan Kardec comenta essa passagem evangélica da seguinte forma: as montanhas da fé a ser deslocadas são as montanhas do eu, ou seja, do seu eu, do seu interno, do Deus que está aí dentro de você. Precisa ser bom, precisa ser maravilhoso, precisa brilhar, precisa ser vibrante, não é? Então olha lá, aí tem que botar o ajudante aqui. Novo horizonte que nos espera após superarmos as montanhas. Já está falando depois, dificuldade, resistência, paixões orgulhosas, interesse material, preconceitos da rotina, que são aquelas coisas que a gente tem, má vontade, egoísmo foi falado, fanatismo, que é uma coisa que cega, né? E aí, o que você precisa para vencer isso tudo? Energia, não precisa? Precisa. Se você estiver para baixo, você não vai vencer nada, nem você mesmo. Se alguém falar para você, se perguntar se você está bom, você vai querer briga. Você não está vendo que não está bom? Não é assim que a gente responde? Então, perseverança. Vamos precisar da perseverança? Precisa, todo dia, não é? Você acorda de manhã, olha no espelho e vai lá e fala: bora, meu filho, é hoje, mais um dia. Cara bonita. Não é? Recursos necessários, que são os recursos que a gente vai buscar. Um deles, que a gente vai falar mais à frente, já vou adiantar um pouquinho, é a prece. A prece é um baita recurso. Agora, olha que coisa interessante, uma correlação que a gente fez. Tanto a fé quanto o medo, prestem bem atenção, para ninguém mais esquecer isso. Tanto a fé quanto o medo exigem que você acredite em algo que não pode ver. Porque o medo você não vê, né? Não vou lá no centro hoje não. Aí dá aquele frio na barriga, né? Outro dia eu perguntei para o meu mentor, tempo atrás, né? Eu já fiz aí um bocado de palestra aí, já tem bastante tempo aí, na caminhada. Aí perguntei para ele: vem cá, quando que esse friozinho na barriga vai passar? Aí sabe o que ele disse? Nunca. Aí eu falei: valeu, obrigado. Né? Então, não vou lá hoje não, será que o pessoal lá vai me acolher? A gente tem esse, a gente precisa vencer, você precisa ter um outro lado, que é o teu lado positivo, vai te dizer: não, vamos sim, quem sabe não chega lá, né? O Alexandre não te dá aquele abraço apertado, e assim ele fez. Então, tanto a fé quanto o medo vai exigir que você acredite em algo que você não pode ver. Aí a decisão é tua. Se os dois tu não pode ver, qual que você quer acreditar? Eu fiz um estudo quarta-feira no CELAC falando sobre a mente. E a gente descobriu lá que a mente mente. E mente mesmo. Ela mente para você o tempo todo. Você fala assim hoje: vamos no centro espírita. A tua mente fala assim: vai não, filho, tá calor. Segunda-feira lá no centro da Sandra, que está aqui presente, é a mesma coisa. Aí eu convidei uma pessoa e ela não foi. Aí depois eu perguntei: por que você não foi, cara? Não te falei que o estudo tinha tudo a ver contigo? Não, já está muito calor. Eu falei: a mente mentiu para você, lá tem ar-condicionado. Perdeu, né? Pois é. Aí eu sempre digo que a mente mente. Então vamos ver mais um caso, que a gente gosta de falar, mas o interessante é falar e dar o exemplo. Qual foi feito aqui no teatro no início. O caso da mulher com hemorragia, esse caso é bem abordado lá na Gênesis, no capítulo 15, que chama das furas, da perda de sangue. Então, só para a gente entrar um pouquinho no contexto, vamos imaginar que isso é um tabu, principalmente na época, e até hoje ainda é para as pessoas daquela religião, é um preconceito, porque a pessoa que está no seu período de menstruação, a mulher, ela é considerada impura por esse processo religioso. Então ela tem discriminação, ela tem solidão, porque ninguém quer ficar perto, ela não pode ser tocada,
tocada. Se o homem ou uma outra pessoa tocar numa pessoa, na vestimenta de uma pessoa que está sendo considerada impura, olha a crença da época. Impura, você se tornava impuro. Você tinha que ir lá no rio logo para se banhar, para se lavar. Só tocou, só encostou lá no... Então, olha quanto preconceito, humilhação, vergonha. Aí imagina uma pessoa que está assim há anos, e todo mundo sabe, que não dá para esconder. Né? Então, esse é eu gosto de colocar muito essa passagem, está lá em Mateus, capítulo 9, porque mostra a coragem e a determinação dessa mulher em vencer esse preconceito da época, em vencer essa questão. Vai ver. Prometo emocioná-los. Isso é um trecho da série The Chosen. Esse é Pedro. Quem tomou? Todo mundo para trás. Eu fiz uma pergunta. Quem tomou ele? Fariseu. Confie no Senhor. Quem tomou em você? Vamos lá. Alguém tomou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Quem tomou ele? Apresente-se, professor. Eu. Só a ponta dos mãos na porta, você não está. Olha a preocupação dela em deixar em dizer que ele não estava impuro. Mas se você me tocasse isso, eu estaria igualmente impuro de acordo comigo. Eu estava doente. Eu fiz por 12 anos. Eu sou grave. 12 anos. Mas eu imaginei que se eu pudesse tocar só na porta do segundo. Eu estava certa, eu estava certa, eu estava. Quem te disse que eu poderia ver? Um momento da vida. Acho que eu estava certo. Eu comecei a falar. Minha filha. Eu sou a filha de mim. Olhe para cima. Sim, você é. Filha. Não foi o meu humano que curou você. Mas foi o Santana, senti, não? Eu sei, mas não foi isso. Foi a sua fé. Assim, durante tanto tempo, Porque você estava ela está limpa. Você também escou hoje. E eu sei. Eu sei, minha filha, que foi uma luta para você durante tanto tempo. Você deve estar exausta. Vá agora em paz. A sua fé curou você. Eu gostaria de poder ficar você, mas tem outras coisas a fazer. Tem alguém com tanta pergunta sua.
Mas eu estou muito feliz da gente ter se encontrado. Aí fala assim, como é que prossegue depois disso, né? Mas é o desafio do palestrante. Vamos lá. Jesus disse, saiu uma virtude, ou saiu uma força, ou saiu algo de mim, ou seja, saiu fluido vital, que é o movimento fluídico de Jesus para aquela mulher doente. Não houve magnetização, nem imposição de mão. Jesus não parou e não impôs a mão sobre aquela pessoa. Houve irradiação fluídica. Por que atingiu aquela mulher em vez de tantas outras pessoas ali presentes, já que Jesus não estava pensando nela? Ele não estava direcionado a ela. Ela viu uma oportunidade, foi lá e tocou-lhe. Ou seja, a virtude faz milagres. Ou seja, a coragem mais a ação dela, que foi a sua atitude. Lembra que eu disse que a fé precisa ser corajosa? Se ela não tivesse coragem, ela não teria vencido toda aquela dificuldade e não teria conseguido a sua cura. Ela ia deixar como às vezes a gente deixa a vida me levar. Não posso tocar nele, isso e aquilo, eu estou acostumada com isso mesmo, meu lugar fica aqui no chão. Ela poderia ter achado ela mesma, a mente dela mentindo para ela, um monte de desculpas para não tomar aquela atitude, mas ela teve coragem. Então a coragem mais a ação, que é a atitude, e mais a fé, que é a crença que vocês mesmos disseram essa palavra. Isso deu o quê? Um resultado, né? E isso é o quê? É exatamente o nosso tema de hoje. O poder da fé em ação. Esse é o poder da fé em ação. Porque muitas das vezes, a grade que te prende, ela está dentro de você. É você que se limita. Por isso Jesus fazia questão de dizer o tempo todo: a tua fé te curou, não era? Ou a tua fé te salvou, vá em paz, né? Não era ele. Ele era apenas o instrumento. Ele era apenas o motivo, a força, o que você buscou. Mas se você não buscasse com fé, porque eu te digo que nem todas as pessoas que procuraram Jesus para serem curados, conseguiram. Por quê? Precisa desse elemento fundamental. E se você pegar qualquer livro hoje, qualquer literatura que fale sobre lei de atração, vai estar falando disso de uma outra forma, de uma outra maneira. Mas é isso. É esse acreditar, porque quando você acredita, você vibra. Quando você vibra, você coloca o universo a teu favor. Olha o que Kardec diz: a fé robusta traz a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos. Olha lá, os recursos, no caso, trouxe os recursos para aquela mulher vencer, e ela conseguiu ali no meio daquelas pessoas todas tocar Jesus, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé que é vacilante, aquela que tem dúvida, essa não realiza, ela não acontece nada. Porque a hesitação das quais se nutrem os obstáculos que se quer vencer, ela não procura os meios de vencer, porque não? Pronto, simples assim. Então não é para ter fé vacilante. A fé precisa ser, como eu disse lá no início, ela precisa ser realizante. E onde esse processo se inicia? E aí, meu amigo? É preciso você fazer uma varredura aqui dentro. Começa aqui, no teu pensamento. É lá que o processo começa. Por quê? Pensamento é criador. Aqui eu não estou falando de física quântica, mas eu estou lá no Evangelho. No livro, esse é o livro depois da morte de Leon Denis. O pensamento é criador, não atua somente ao redor de nós, influenciando os nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, ou seja, ele atua ao redor, mas principalmente ele atua em nós. Gera nossas palavras, né? Primeiro você pensa. Lembra do filósofo que dizia assim: penso. Olha como é que vocês sabem. E por que a gente pensa um monte de bobagem, né? Para fazer existir bobagem na nossa vida, esse filósofo é do século XVII, René Descartes, filósofo francês, filósofo e físico. Então, ele gera nossas palavras, as nossas ações com ele, e aí com ele construímos o dia a dia, o edifício grandioso, ou seja, que foi no caso da mulher, uma coisa grandiosa, ou miserável.
da nossa vida presente, ou seja, do hoje e do amanhã. O que é muito importante. Modelamos a nossa alma e o seu invólucro com os nossos pensamentos. Estes produzem formas e imagens que se imprimem na matéria sutil do que o corpo fluídico é composto. Leon Denis ele tem assim, ele vem com muita técnica, né? Mas não é difícil de compreender isso. Em outras palavras, René Descartes: penso, logo existo. Ou seja, pensei, estou gerando energia. Estou gerando energia, aquilo pode acontecer. Então a gente precisa fazer essa varredura aqui dentro. Pensar o quê? Coisa boa. Você acorda de manhã, o que você faz? Nossa, o dia hoje vai ser calor, né? Vai, claro que vai ser muito. Né? É preciso do calor, não precisa? Mas a nossa forma de pensar. Então o poder da fé está onde? Aonde? Está no pensamento. E não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feito. Como foi o caso daquela mulher. Ela acreditou, ela pensou que ela podia, ela acreditou naquilo de uma certa forma, e tanto é que quando ela fala com Jesus, ela fala, eu estava certa. Ou seja, ela acreditou tanto que quando aconteceu, ela falou, nossa, eu estava certa o tempo todo. E quantas vezes a gente coloca obstáculo na nossa vida, e aí quando a gente consegue finalmente avançar aquele ponto, aquele processo, a gente fala, caramba, né? Eu estava certo, não foi nem tão difícil assim. Lembra da missão de hoje que a gente abordou lá atrás? Lembra? Lá no começo, qual era mesmo? Olha, ela nem estava aqui na sala, mas estava aqui? Não te vi, tudo bem? Prazer revê-la. Então, despertar consciência. Consciência de quem? Daquela pessoa que não está aqui, né? Que você deve estar pensando aí. Quem tinha que estar aqui assistir esse estudo hoje era meu marido, ou a minha mulher, ou meu filho, ou aquele chefe mala que tem lá no meu trabalho, aquele colega de trabalho difícil. A gente sempre pensa isso, mas quem está aqui sabe quem é? Quem é que está aqui? Somos nós. Esse que vos fala, que também é tanto aprendiz quanto cada um de vós, e vocês. E por que a gente está aqui essa noite? Um calor danado, saiu da sua casa, do seu conforto. Então vamos aproveitar, vamos tirar o máximo proveito. Por isso lá no começo, quando eu falei do Deus que habitava em mim, né? Eu disse para que nós estivéssemos aqui dentro dessa sala, para não ficar divagando, porque o pensamento ele é danado, ele vai, né? Aquela música da Adriana Calcanhoto diz assim, a uma hora dessa, por onde andará seu pensamento? E é isso mesmo, a gente divaga, e aí perde as oportunidades. Então, nossa missão de hoje, fechando lá Mateus, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas, qualquer um que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está no céu. Mateus capítulo 10. Assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professa não é mais do que o desenvolvimento e aplicação do Evangelho. Também a eles se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá. O que a gente vai colher lá? Então não fica preocupado, para onde eu vou quando eu morrer, né? E existe uma cultura espírita que todo mundo quer ir para um tal de nosso lar. Todo mundo só quer ir para esse lugar. Tem quantas outras colônias tão boas, tão quanto. Mas esse ficou famoso na televisão, né? E como a gente não quer perder nada, né? É o Big Brother do Espiritismo. Todo mundo só quer ir para lá. Mas, vou dizer para você, colherão lá os frutos da sua coragem. Lembra que eu falei que a fé precisa ser corajosa? Ou da sua fraqueza? Aquilo que você poderia realizar e não realizou. Aí eu pergunto, o que você está fazendo com a sua vida hoje? Eu vim casar, ter filho, ok, mas isso é secundário. Lamento dizer. Eu vim construir uma casa, poxa, legal, bacana, é para frente que se anda. Mas isso também é secundário. O principal objetivo da vida humana é fazermos algo de importante. E pode ter certeza, esse algo de importante não está ligado a nada que seja material. Nada. É algo em benefício seu e do seu irmão. Às vezes até aquele que está lá dentro da sua casa que você tem muita dificuldade na sua relação.
Então, é para a nossa reflexão. Foi. E por que isso existe? Por que isso acontece? Porque Deus é bom. Deus é tão bom que Ele deixa você plantar o que você quiser, como diz o mineiro. Você plantar mandioca, você vai colher mandioca. Plantou chuchu, colher chuchu. Plantei o mal, vou colher chuchu? Não, vou colher o mal. Plantei a fofoca, a maledicência, o que eu vou colher? Não tem outro caminho. Então é aí que entra a nossa política de sobrevivência na Terra, que nós precisamos estar consciente do que nós estamos fazendo com a nossa vida. Esse papo de deixa a vida me levar é muito legal, mas só na música do Zeca. Na vida real não é, nós temos o controle é nosso, não é da sua mãe, não é do seu pai, é seu. O controle da sua vida pertence a você. Então, Deus é bom, Ele vai deixar você plantar o que você quiser, mas Ele é justo. Por quê? Onde é que está a sua justiça? Você vai colher exatamente o que você plantou. E aí que entra sem imposição, porque Jesus nunca impôs nada a ninguém, impôs. Ele obrigou. Lembra daquela passagem do jovem rico? Ele falou, vende tudo que tem, doa e me segue. Ele já foi andando. Aí o cara deu 2 passos, depois ele pensou. E ele era um menino bom, fazia o bem, era conhecedor da lei, praticava, mas ainda não estava pronto para segui-lo. Então é aí que entra, sem imposição, a luz do Cristo, como o quê? Como guia, como modelo a ser seguido. Não como aquela coisa religiosa, tira isso, segue aquele Jesus que eu mostrei aqui ainda há pouco, o ser que se doou em estar conosco para servir o quê? De modelo, de exemplo. Está fazendo algo que você acha que é bom ou não? Pergunta para ele. Jesus faria isso? Ele não faria? Não, então não faça. Aproveitando todos os recursos que estão ao nosso alcance. De que recurso a gente está falando? Vários. Você está falando? Fala. Fala desde os 3 anos. Então é um recurso, sabia? Está andando? Poxa, que legal. Recurso, mais um. Se não, vai chegar no final da palestra, você vai lá, vai me procurar, vai dizer assim, olha, João, adorei o que você falou. Foi bom demais. Mas vou dizer uma coisa para o senhor. Não vai dar nessa vida não, vou deixar para a próxima. Aí eu vou te dizer, a fila para voltar está grande. Está grande, não está fácil não. Não está fácil não. Será que a gente vai voltar com esses recursos que a gente tem hoje e não está valorizando? Não sei. É bem provável que não. Será que a gente vai ter a mesma família? Ou aquela outra que ainda não deu, que a gente não estava pronto? Não sei. Então, que nós possamos aproveitar os recursos que estão ao nosso alcance. Concluindo o nosso raciocínio, virtudes, a fé é uma semente que devemos abrigar no terreno dos nossos corações, fazê-la crescer e dar frutos. Por isso eu trouxe aquele vídeo muito bonito, muito legal, para a gente entender. A moça está chegando, é sinal que eu tenho que ir embora daqui a pouco. Bem, tenho mais um vídeo para mostrar para vocês. Foi. E quando isso acontece, quando essa fé começar a dar fruto, uma mudança se fará em nós. E é uma mudança muito bacana, muito legal. Porque Deus realiza coisas grandes na vida de pessoas com quem Ele tem uma intimidade, com quem Ele tem um grande relacionamento. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Com o Pai, com a fonte da criação? Porque Jesus falava, para que você se ligar a Deus, você não precisa estar dentro de um templo suntuoso. Basta que você se ligue através da fé, da prece, da oração, da meditação, não importa, da sua intimidade com Ele. Sabemos o quanto é dolorido enxergar as verdades e despertar o ser divino que há em você. É difícil. Deus fala contigo através da sua intuição, o tempo todo. A gente aqui não dá bola. A gente fala, não é possível. Porque aquilo que a gente ouve não é o que a gente quer ouvir. E aí o que a gente faz? A gente ignora. Então Ele fala com você através da sua intuição. E através do seu coração que Ele te fala. Desacelera um pouco. Silencia. Silencia sua mente para poder ouvir o seu coração. Desacelere e silencie. Porque uma vida com Jesus já é uma vida completa.
Então escolha ser amor. A partir de agora, a partir de hoje, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Diga isso para você mesmo. Eu sou filho. Eu sou a filha amada de Deus. Eu sou amor. Eu sempre digo que reagir ao desânimo gera boa disposição, mas isso é para o final. E quando a pedra estiver no nosso caminho? E quando ficar difícil a caminhada? Esse caminho dirá muito do futuro. Teremos sonhos e objetivos que planejamos. Mas a verdade é que em um momento ou outro, todos encontraremos uma pedra no meio do caminho. E sabe, o problema não são as pedras que encontramos. Não, para Moisés, as pedras foram um papel perfeito para Deus escrever os seus mandamentos. Para Davi, pedras foram a arma que derrubou o seu gigante. Para Gideão, pedras foram necessárias para reedificar o altar. Para Jacó, uma pedra se tornou um travesseiro para o seu descanso. Para a mulher adulta, as pedras no chão foram o maior livramento recebido em sua vida. O problema está naquilo que deixamos que essas pedras gerem dentro de nós. Você consegue entender? As pedras podem destruir, sim, mas nas mãos de quem é disposto e tem visão, são instrumentos para a reconstrução de algo ainda mais bonito e forte. Pedras podem fazer cair, sim, mas nos olhos de quem é sincero e arrependido, sempre serão motivos para se levantar novamente. Pedras ferem e machucam, sim, mas no caminho de quem entende o propósito pelo qual está vivendo, são marcas de um sofrimento que não foi maior e nem mais forte do que o amor por quem está esperando ao final do caminho, Jesus Cristo. Se permitirmos, elas irão nos derrubar, sim, mas sabe, elas passam. Ainda podemos levantar e retificar o altar que se quebrou. Pedras não param ninguém, apenas quem já queria um motivo para parar. Talvez se reagirmos de uma forma diferente, elas não destruiriam tanto. Elas não seriam quedas todas as vezes. Elas não seriam feridas por tanto tempo. Elas se tornariam vestígios de um caminho que nos tornou muito mais resistentes, firmes e constantes. Jesus nos ensina que a casa que está edificada sobre a rocha não será abalada. Ou seja, não é sobre derrubar ou construir a casa. Não, a rocha está lá para que a casa seja levantada e construída sobre ela. O nosso erro está em usar como desculpa para permanecer no chão aquilo que Deus permite no meio do caminho para nos ensinar como caminhar. E a verdade é essa: cada pedra no meio do caminho nos ensina a caminhar melhor. Sabe, a pedra que tapou o sepulcro para muitos significou o fim, mas para Cristo e para aqueles que creem nele, foi a porta que se abriu para a reconciliação entre o nosso Deus e quem nós somos. Na cruz de suas pedras pode existir um tesouro escondido em cada uma delas. Vai, seu Edith. Essa parte precisava pular, né? Bem, eu sempre digo que reagir ao desânimo gera boa disposição. E servir a Jesus não é sacrifício, não. É um privilégio. Um beijo no coração. Foi uma alegria estar com vocês essa noite. Espero que vocês tenham se sentido muito à vontade de estar conosco aqui e que possam levar para a casa de cada um de vocês tudo aquilo que vocês vieram buscar. Até o próximo encontro, se Deus permitir. Agradecemos nosso irmão pelas palavras. Vamos então agradecer a Deus pela oportunidade de acordarmos
de podermos estarmos hoje aqui reunidos e presenciar esse estudo tão maravilhoso. Que os nossos corações possam receber a sementinha do amor, da fé e da caridade, e que essa fé cresça dentro de nós a cada dia, que possamos superar nossos desafios e obstáculos, acreditando no nosso Mestre Jesus, que ilumina nossos caminhos, que possamos retornar para nossos lares, para nossas casas, com tranquilidade para seguir nossa semana. Obrigada por tudo, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Obrigada.